Hoje estamos aqui para mais um vídeo. Este vídeo vai ser um pouquinho diferente. Eu acho que diferente de tudo que eu tenho feito aqui, mas é dentro da linha, né, do que é proposto no canal. Sobre linguagem, né, sobre idioma. Então eu vou tentar aqui imaginar como seria um idioma mais adaptado, mais próximo à nossa natureza. Acredito eu que seria, digamos assim, uma origem, né, dos idiomas, mas não uma origem, digamos, de forma natural, né? De forma natural as coisas seriam um pouco mais diferentes. Vou colocar assim, por que não natural? Porque vamos considerar um povo que já tem o idioma, já tem uma certa inteligência para criar um idioma mais adaptável ao seu uso, né? Porque o idioma ele é o que? É uma ferramenta que nós utilizamos para nos comunicar, né? Então você tendo um certo grau de inteligência, você vai criar uma ferramenta mais perfeita possível para aquela função, né? O que não exerce nossas línguas hoje, né? Então eu acho que eu vou desenvolver nesse vídeo, tentar explicar isso, né? O motivo, claro, dando a minha opinião, né, de como deveria ser, como eu acredito que pode ser no futuro, mas no futuro muito, muito distante. Não sei nem se na Terra, né, aconteceria isso. Mas assim, da minha visão do idioma, nós temos, por exemplo, as pessoas que têm deficiência de auditiva e de fala, né? São surdas e mudas ou só surdas. Então elas desenvolvem uma linguagem de sinais para se comunicar. Então essa linguagem acaba sendo que é uma ferramenta para suprir o que? Uma deficiência que eles têm, que eles possuem. Da mesma forma, nós temos o que? Qual que é a deficiência? O que nos falta? A telepatia, essa comunicação direta, né? Ou algo que nós chamamos, digamos, como telepatia, mas tem algo que vai muito além da telepatia, né? Que é a transmissão do que você, vamos supor, quando eu quero comunicar algo com alguém, eu meio que mando uma mensagem, né? Seja por fala, agora tem telepatia, seja por mente. Mas não, digamos, é uma carência que nós temos de uma ligação direta, né? Nós somos ligados, né? Como somos todos um, só que nós não percebemos. É como se nós fosse surdo, eu não estou ouvindo a essência do outro, eu não estou sentindo o outro, né? Mas quando nós suprimos essa deficiência, não vai precisar ter essa comunicação, né? É algo bem até difícil de imaginar. Mas assim, vamos nos ater ao básico. Nós não temos a telepatia de mandar sinais e receber, né? Digamos, nós somos surdos e mudos, temos essa deficiência. Então desenvolvemos a linguagem, algo com sinais, algo com códigos que é, né, os nossos idiomas, nossas línguas e etc. Como seria então uma ferramenta mais perfeita e não uma ferramenta que poderíamos dizer glamorizada, estilizada, egoitizada, né? Porque o idioma que nós temos hoje é como as roupas, é como a moda, né? Ele tem que ser bonitinho, tem que ser perfeitinho. E cadê a função, né? Por que nós criamos roupa, né? Para nos proteger do clima, né? Do clima, para ser uma ferramenta, né? Como uma luva que você usa para executar ferramentas. E essa é a função, né, de vestir, cobrir o corpo e proteger. Hoje não, hoje é moda, tem que ser colorido, tem que ser bonitinho, tem que ser fashion, né? O idioma ele ruma por esse caminho, então perde a sua essência como ferramenta, né? Vamos supor, você tem que vestir uma camiseta ou uma blusa. Aí imagina alguém que vai vestir um terno, que tem gravata, bonitinho, botãozinho, tal. Olha o tempo, olha, perdeu a essência, virou uma coisa para agradar aos olhos e a utilidade disso, né? Que é eficácia, eficiência, que é agilidade, que tem que levar tudo isso em conta quando é o idioma, uma comunicação, que você quer passar algo, você tem que ficar dando volta, achando a palavra e tal, né? Então, ou seja, nós temos a deficiência e o idioma tenta suprir isso. Mas, então assim, por que isso seria para a humanidade do futuro? Criamos nós que tendemos a uma evolução, né, a um desabrochar desses dons, né, que seria uma comunicação mais direta, uma telepatia, entre outros que a gente chama de dons, né, coisas seriam naturais a uma espécie. Nessa etapa, então, não precisaria de idioma, né, mas vamos supor que dentro dos indivíduos nem todos se desenvolvem, então alguns ficam ainda pendentes de usar uma linguagem, e nesse ponto desenvolveremos uma linguagem mais simples, intuitiva, para suprir
como seria, por exemplo, uma linguagem de sinais, né? Que você faz sinal, vamos supor, casa. Eu não sei linguagem de sinais, mas eu imagino que casa você faz tipo um teto, né? Casa, poderia indicar montanha também. Você faz o símbolo. É intuitivo. Você simboliza, você desenha o que você está querendo passar, né? Então eu imagino dentro desses quesitos. Então como seria essa linguagem? Seria uma linguagem com base na anatomia, né? Então assim, eu tomei a liberdade de pensar e imaginar, né, algumas letras, algumas falas, né? Então, por exemplo, o que a gente tem? Vamos trabalhar em cima do que a gente tem. Como isso seria construído? Claro, teria que chamar pessoas especializadas, né, em linguagem e tal, em cientistas, na anatomia e tudo mais, né? Mas só para a gente ter uma ideia, né, para ter algo em mente, né, e pensar, né, que seria isso mesmo, natural, né? Então, eu pensando nisso, eu até me surpreendi como o nosso idioma também tem algumas similaridades com isso que eu imagino ser o natural. Então vamos lá. O que seria levado em conta? Onde é gerado o som? Na boca, né? Então a boca seria levada em conta. A gente utiliza o quê? Então os lábios, a língua, né? E a cavidade da boca em si. Então isso poderia ser levado em conta para desenhar a letra, né? Então, dentro da nossa anatomia, nós temos o que a gente chama de som que a gente emite, que é vogal. O que é uma vogal? Quando você é a livre passagem do ar, ele emite o som, né, sem precisar mexer a boca. Então, por exemplo, o A. Eu não mexo a boca. O som simplesmente sai se eu fazer o ar passar. Se eu fazer uma consoante, eu já tenho que mexer a boca e ela só é pronunciada no começo. Porque se eu manter a boca parada e o ar saindo, vai virar uma vogal. Por exemplo, o Ba. Ó, Ba. Ba. Eu mexi a boca. Ó, Ba. Só que se eu continuar saindo o som, vai virar um A. Ba. E assim com as outras vogais, se eu acrescentar, que é o Ba, B, vira um E, ó, E, né? Então as vogais são isso. E aí tem uma características, o que a gente fala aqui que foi feito na Matrix, né? Por exemplo, esse mundo é feito de uma forma para podar as nossas capacidades e evitar que nós não desenvolvemos todas as nossas capacidades como ser, como humanidade, né, como um coletivo, para que nos abrochemos, porque isso significaria um despertar, né, um libertar dessas ilusões. Então, eles tentam qualquer lugar que eles podem mexer para dificultar isso, eles mexem. Então, aí no idioma a gente acredita que sim, isso foi feito, né? Uma característica aqui na Terra é o número 7. Então nós temos várias coisas se manifestando em forma setenária. Por exemplo, as cores, as notas musicais. E assim, se você for pesquisar, vai ter várias, né? 7 notas musicais, 7 cores. A cores do arco-íris, né? Ele vai em consideração. Os chakras, os principais chakras são 7, né? Entre outros aí que eu posso colocar uma listinha aí. Então, analisando, eu vi que o nosso som, que as vogais, seriam 7 também, né? Embora eles reduziram a 5, colocando duas, né? Que é o E e o O, com acento, para falar que são letras diferentes, né? Falar que é a mesma, só que com uma tonalidade diferente. Mas assim, a gente pronuncia com a boca de uma forma diferente, né? Então aí eu colocaria o que eu consideraria de vogais aéreas e as vogais normais. Por que aérea? Indicando que está no alto, que é mais alto, né? Só para fazer uma diferença. E as normais é no nosso comum, normal. Então qual que seria a aérea? Seria o A. O A é como se fosse já um E, né? Com um acento, você não precisa colocar o acento. A, E, O. Seriam 3. Aí vem o E, I, O, U, mais 4, 7. Então, ao ver, são essas 7 vogais, né? Embora tente eu falar que é 5, é 7. Os tons são diferentes. A, E, muda. O, é diferente, né? Tudo bem que se usa a mesma letra, mas são 7, ao meu ver. Então, eu vendo isso, eu já vi que, né, já entra essa questão. Então, assim, vamos, digamos, para ter uma ideia, né, de como seria. Eu vou levar então em conta o formato da boca, os lábios.
o que é uma linguagem intuitiva? É uma linguagem que você ouvindo, você, mesmo sem conhecer, vai saber do que estou falando. Como assim, ó, falando casa, né? Casa. Eu faço um símbolo, tentar indicar. Então no som a pessoa vai entender. Isso tem que ser levado em conta o quê? A vibração do som, tonalidade, um monte de coisa, né? Mas assim, vamos básico, porque eu não vou desenvolver essa linguagem, né? Eu vou só dar uma ideia. Então, por exemplo, se eu vou indicar as fórmulas, vamos começar pelas fórmulas. Tem uma forma redonda. Então, vamos pegar o lábio. O lábio na posição redonda, ele vai sair o quê? O O. Né? O O é onde que o lábio fica na posição mais redonda. Então, se eu querer indicar um objeto redondo, ele começaria, por exemplo, com a letra O. Né? O, né? O, se for um objeto que está longe, né? Uma aérea pode identificar, por exemplo, o Sol estar longe, né? Ou em distância, ou em altitude. E o para coisas, né, mais assim, que são perto, por exemplo, né? Então aí é onde que eu já comecei a ver, falei, nossa, então, né, tem uma similaridade, porque os objetos que são ovais, aí já começa com a letra O, né? O ovo, na cara, o olho, ouvido, né? Contém a letra O, né? O ovo mais interessante, né? Então várias letras e assim vários objetos vários objetos têm a forma arredondada, contém a letra O no início. E aí a gente tem o que? O sol, né? Na letra portuguesa que poderia ser usado, tem um S no começo, né? Mas aí o sol, e o sol vê que já é aquele O aéreo, né? O O não é sol, é sol, né? Não precisa ter o acento, mas a gente já entende que é um O e não O, né? Indicando algo que está no alto. Então assim, a forma do lábio poderia indicar uma letra então redonda, referindo a objetos redondos. Então no alto, se é um objeto aéreo, OVNI, né? Aqui eu venho na cabeça agora, OVNI, né? Então OVNI, Sol, tem esse O aéreo. E as outras letras, olho, ovo, ouvido, né, que eu falei. Então assim, esses objetos que são redondos, eles poderiam ter esse O na composição. Então a pessoa saberia, quem está ouvindo saberia que se trata de um objeto de forma arredondada. Então os lábios, eles serviriam para isso. Então aí teria que ser feito um estudo, né, de cada som que sai, qual que é a posição do lábio, né? Então teria o O, que é o mais redondo, né? O U também é redondo, só que ele é mais fechado. Então, por exemplo, se eu querer indicar o O, ele vai indicar um círculo vazio, né? Agora, se eu quero indicar uma bola, né? Aí eu vou usar tipo a cavidade, ó, ou que eu faço, ou só que eu fecho. É como se fosse então algo fechado, digamos uma bola, né? Ou, mas aí você tem uma bola vazia ou uma bola maciça, né? Que é uma bola de boliche, que é cheia por dentro. Né? Aí teria que diferenciar se esse objeto tem algo dentro ou se ele é vazio. Então, aí, né, tentando imaginar aqui, ou podia ou estender a letra, ou U, né, indicando que o objeto está cheio. Fazer essas variações, né, pequenas variações. Então aí teria, por exemplo, então é o A, E, I, o I, eu, digamos, deixo o lábio um pouquinho mais largo, né? Deixa mais ou menos uma linha. Então, se eu quero indicar, eu tenho o círculo. Aí outra fórmula, a linha, né? Aí eu poderia indicar como o quê? Como um I, né? Onde que minha boca fica mais, né? I. O E é onde que se eu tenho o O e o I, né? O O é o redondo, o I é o ponto. Aí tem os intermédios. O intermédio é o E, então vamos supor, é um risquinho com os tracinhos. Mas, assim, vamos além disso. A gente tem então os lábios para indicar uma fórmula. Nas consoantes, aí começa a indicar, digamos, a língua. Então eu pensei em outras letras, por exemplo, o T. Né? O T, eu coloco a língua, eu começo colocando a língua no céu da boca. Né? T, D, D, T. São letras que eu coloco a língua no céu da boca. Então poderia ser a língua, né? Poderia indicar então um traço, né? Em cima, a língua começa em cima.
embaixo, né, a língua embaixo. Ó, baixo, 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 a minha língua está lá embaixo, né? Ó, B, no B, B, a língua começa lá embaixo, né? Então, se eu quero indicar, por exemplo, um movimento, eu uso uma letra que começa em cima, embaixo. Se é de cima para baixo, ó, lá, a língua está lá em cima. Laba, a língua desce. Laba, algo que desce. Laba, bala, a língua sobe. Bala, sobe, laba, desce. Né? Só para dar uma ideia para vocês verem, ó, pegar o fio. Então, se eu falar laba, opa, tá falando algo que desce. Ó, laba. É um algo redondo que desceu. É um meteoro. Uma bola que cai do céu. Ó laba. Bala. Algo que você pode jogar para cima. Que sobe. Né? Água. Um geyser, né? Que joga água para cima. A gente vai encontrar uma palavra para água. Eu não vou estender o vídeo porque eu poderia começar a imaginar muitas palavras. Então, assim, para pegar a ideia. Ok, então, eu tenho questão língua. Então, a língua começou lá em cima. Lá. Então, eu vou começar lá com o T, né? Tá, eu tô com a língua mais ou menos no meio, com a boca ela abre, né? Mas o lá seria o melhor para como se fosse uma língua do T, né? Lá, né? Aí o que indicaria então esse bala e o laba, né? O laba que cai, o lá, então seria o T, né? Que é o T, que é o lá, e o tracinho que indicando que dá descendo, e o Bá, né? O Bá, que a língua está lá embaixo, o tracinho embaixo com um pontinho subindo, que seria o T então invertido, né? Seria então a pessoa como eu segui ali. Mas então, como que eu sei qual que vem o primeiro? Se não é o tracinho, né? Ou se não é o que está embaixo, né? Ou o pontinho da vertical, né? Aí poderia ser detalhes na letra, né? Que poderia, vamos supor, ser tipo uma forma de L, vem o L e sobe, ou em cima e embaixo, né? Então assim, é para dar uma ideia para a gente pensar. Então, formaríamos assim um idioma mais intuitivo, né? Então, esses seriam para desenhar a posição da língua, ó, desce e sobe. Se a língua ela começa aqui no começo, ela recua, vai lá para o fundo. Então a gente teria uma fórmula de colocar ali, né, indicando que a língua recua ou avança, né, na palavra. E teríamos então assim, desenharíamos novas letras, né? Seriam letras baseadas na anatomia, na intuição. Então se alguém chegasse, por exemplo, então, e falasse algo, qualquer coisa, a pessoa, na forma que ela coloca a língua e emite o som, ela já imaginaria do que está falando, né? Com fórmulas que ela vê, né? Lá, opa, coisa está em cima, né? A língua em cima, né? Como se a linguagem de sinais, né? Então no interior a gente sente quando a gente fala onde está a língua, a posição e tudo, né? Então eu teria esse melhor entendimento. Então assim, chamando uma atenção melhor para a letra O, né? Que são as coisas ovaladas, redondas, esse fator de serem 7 vogais, né? Então acho que é isso, né? O básico seria isso, para, digamos, dar um pontapé para a gente ter uma ideia de como seria esse idioma mais intuitivo, porque assim, é bagunçado ter muitos idiomas. Quantos idiomas nós temos? Milhares, né? Aí vem um ego e se aposta, não, essa língua mãe não pode morrer, que tem que ser assim, que tem que ser bonitinha. É uma ferramenta, gente, tem que ser funcional, né? Não pode ser bonitinha assim, não, tem que ser funcional. Eu tenho que emitir um som, esse som ele pode ser com base então na vibração, tal objeto, tal cor, ela vibra assim, vamos medir a vibração, e medindo essa vibração ela emite um som, então esse som pode ser o nome dessa cor, né? Aí nós temos vários idiomas e cada idioma dá um nome àquilo, né? E tem muita manipulação nisso que veio antes da gente imaginar o que é idioma, então a gente simplesmente pega uma ferramenta e usa e nunca pensa sobre a ferramenta que está usando, né? Se não pode ser melhor, se isso não pode ser melhorado. A gente quer que seja bonito, mas melhor, funcional, né? Então a gente tem que pensar sobre isso. Mas isso é só para dar uma ideia, né? A gente fala em mundo novo, como seria esse mundo novo? Teria um único idioma. Esse idioma teria que ser intuitivo, né? Teria que ser com base na nossa anatomia, né? Uma forma que você emite um som, opa, já sei. Aí o legal também, vamos supor, os animais. O som que os animais emitem.
É um cachorro. O cachorro, como que ele faz a boca para emitir som e tal? Seria chamado algo a respeito, sim, embora saia diferente, né? É como um rugido, né? Como de criar o rugido, também seria estudado, tal, para colocar ali uma letra, né? Um som que se adaptassem a nós. Muito me parece como as espécies, né? Outros animais eles comunicam, porque cada animal ele tem essa forma de comunicação. Então acho que ele parte dessa base, né, de entendimento, né? Outras raças também que comunicam ali com e não entende, de repente tem essa linguagem natural, né? Então assim, é mais para dar uma ideia, para nós pensar e refletir a respeito. E embora não seja algo que nós veremos, né? Talvez é importante porque assim nos toca, né? É algo novo, é algo que vem a pensar, é como poderia ser uma ferramenta nossa melhor, né? Mais intuitiva. De repente isso daria um upgrade na nossa intuição, né? Porque olha, é uma linguagem que estaria conectada com a vibração, com a anatomia, né? Com o que você pensa, com o que você vê, com o símbolo, né? Um símbolo real, não um símbolo criado. Você, um quadrado, vou criar um símbolo tal de qualquer forma para indicar isso. Embora o quadrado é quadrado, mas esse quadrado, será que é isso mesmo? Quer dizer, né? No som, na vibração? Bola, né? Algo oval. Tem o O, então eu estou falando uma bola. É bem direto. Já viu que é bola. E o quadrado? O que eu vou indicar um quadrado? Tem uns riscos, né? Poder ser o I, onde a boca fica I, tá indicando o I. Agora, como que é 4I na vertical? Eu poderia usar a quantidade de meus dentes quando eu quero falar que algo é muito, né? Uma bola, então eu emito um som onde eu toco com a língua nos dentes, né? Que indica que são vários indivíduos, né? Então, assim, é para dar uma ideia mesmo. O O me chamou a atenção, né? Coisa simples, né? Olho, ouvido, né? Orifícios, tudo começando com O. Então, são coisas que eu acho que algum resquício que sobrou, né? Eu acho que se formos estudar outras línguas, às vezes muda, né? Por exemplo, o som em inglês já fica som, né? Mas ainda tem um O que é um U mais fechado, né? Céu, você pode ver que é sky, já tem, ou seja, uma letra aérea, o A, né? O A eu considero aéreo porque ele é alto, aéreo, né? Para indicar a distância, que está no alto, está longe, porque quando a gente grita, sai mais alto, né? Sai como se fosse com acento, o né? Se for falar já sai um pouquinho mais abafado. Tem os sons nasais, então seria muita coisa poderia ser considerada em conta. Eu acho que seria, se fosse fazer algo assim, seria algo muito simples, né? Não seria algo difícil e seria algo fácil de criar, fácil de aprender, né? Seria mais fácil de aprender do que o nosso idioma, do que qualquer idioma. Por exemplo, inventaram o Esperanto, né, como uma língua universal. Eu cheguei a estudar, eu conseguia ler algumas coisinhas, tal, né, bastante até, né, mas menos falar. Só que é uma linguagem que uniu um monte de linguagens e ali misturou tudo e fez uma. Então é até legal, a ideia é muito boa, né, mas teria que ser algo novo, algo intuitivo, como eu estou colocando assim. Essa é a minha forma de visão, de ver as coisas. Acredito que um dia será criado. E acredito também que com a nossa evolução, a nossa capacidade de aprendizado ela vai dar um upgrade, vai ser muito mais rápido, muito mais, né, não ter essa demora que a gente tem. Teremos um cérebro muito mais, digamos, ativo. Então a criação disso seria algo muito simples, muito fácil, muito rápido. Seria por uma humanidade futura. Acredito que talvez no começo algo já existiu semelhantes, ou nós poderíamos ter visto isso em outros mundos. Mas é isso, é para dar uma ideia. Como seria um mundo, imaginaria um mundo renovado, né, diferente, um mundo mais iluminado do que nós temos hoje. Teria uma linguagem única, né, e seria esse tipo de linguagem intuitiva. Mas poucos usaríamos, né? Digamos que seria uma fase inicial. Por exemplo, nós quando criança nós aprendemos e vamos ao pouco aprendendo a falar, né, a andar e essas coisas todas. Então seria uma linguagem mais infantil, né, para a criancinha que está aprendendo. Então nós nos comunicaríamos desta maneira. E como é uma linguagem mais natural, mais orgânica, mais intuitiva, ajudaria a trabalhar na intuição. Porque vamos supor, quando eu penso no objeto, eu penso na forma ovalada. Então eu emito o som que é um oval, né, ou que vibra como um O,
Então eu posso colocar aquela mesa que eles botam em um pozinho e faz vibrar as cores. Eu esqueci quem fez essa experiência, né? Que faz e cria um monte de fórmula, depende de qual foi a vibração do som. Então assim, pode ser com base nisso também, no som que eu emito para aquela fórmula. Então, o ser que está ouvindo, a criancinha que está ali em formação, ela já começa a assimilar, né, a vibração, o som. Então aquilo ajuda sim no desenvolvimento telepático, que eu acho que é algo futuro, né? E digamos que na forma no começo, né, inicialmente, nem todos desenvolveram essa capacidade telepáticas. Então, algumas crianças teriam mais facilidade em desenvolveriam, outras talvez não. Virariam adultos que teriam que usar essa linguagem, digamos, para o resto da vida e teriam uma telepatia, digamos, muito fraquinha. Então, o uso da linguagem como uma ferramenta, como uma muleta, como nós utilizamos hoje, né, e achamos normal, achamos que isso não é muleta nem nada, é algo que nós incorporamos, mas não é natural, né, por isso que isso aumenta a nossa prisão, né, a nossa limitação que nós temos aqui. Só que nós temos que melhorar essas ferramentas para poder despertar e conseguir nos recuperar, como uma ferramenta para quem, por exemplo, quer uma perna. A pessoa usa a muleta, tal, e com o tempo ela dá um auxílio até que ela recupera aquela função da perna e volta a andar sem a muleta. O idioma seria para isso, para que nós recuperássemos a nossa função telepática e descartássemos, né? Mas, como ficamos engessados por muito tempo, aquilo meio que cauterizou e ficou daquela forma, ficou atrofiado, né? Então tem todo um processo que é de uma nova humanidade. Eu espero um dia que sim, pode acontecer aqui na Terra. Nós não veremos, a não ser que invente uma fórmula para vivermos ali centenas de anos, né? Porque é uma coisa, acho que vai para muito longe. Então é isso, eu acho legal trabalhar essas questões mentais, né? Que é algo que eu vejo como muito real, muito tátil, né? Muito lógico, e isso eu acho que nos coloca, tira um pouco dessa Matrix, né? Desse controle dessa Matrix que eles fazem nas pessoas que andam por aí como se fossem NPCs, né, que são aqueles personagens de joguinhos que você não controla, que estão apenas ali cumprindo uma função programada e não sai da caixinha, né? Sair da caixinha, embora eu não possa trazer um novo idioma, o meu cérebro ele dá um upgrade, onde eu possa ver um mundo diferente, o que é possível aplicar, apliquemos aqui. Então é isso, espero que vocês tenham gostado, muito obrigado. Até o próximo vídeo. Se vocês quiserem dar ideias, né, de como poderiam ser as coisas, porque é legal imaginar também isso, né? Então até mais, até o próximo vídeo.